Obrigado por acessar esse canal Assuntos Polêmicos Cristão. Meu nome é Mateus e a polêmica de hoje fala sobre o dia da morte. Na sua opinião, existe um dia determinado para o ser humano morrer? Nesse vídeo nós vamos debater um pouco sobre esse assunto. E desde já, gostaria de pedir a você que desse o seu like nesse vídeo, fizesse esse seu comentário que acrescenta tanto, inscrever-se, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para notificações de novas polêmicas. Então vamos ao vídeo. Muita gente tem dúvidas sobre este assunto. Afinal de contas, existe um dia determinado para a vida terminar? O assunto polêmico dos cristãos entende essa polêmica e essa dúvida porque de onde ela se origina? O Salmo 139 tem um versículo de número 16 que na versão internacional diz assim que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ele está falando com Deus que os dias da sua vida já estavam definidos ou escritos em um livro do conhecimento de Deus antes dele existir. É óbvio que o livro de Salmos utiliza uma linguagem poética, então ali o salmista está falando da onisciência ou do pleno conhecimento de Deus e comparando com a escrita de um livro, como se os dias da vida do salmista fossem capítulos de um livro que Deus determinou a duração e soubesse o início e o final. Baseado nesse texto, principalmente, um missionário chamado John Paton, ele foi voluntário para trabalhar nas ilhas chamadas Novas Hébridas, e que eram, na sua época, habitadas por tribos canibais. E os membros da sua igreja falavam, você vai ser devorado por eles. E ele dizia, não, eu não acredito nisso, eu acredito que eu sou imortal enquanto Deus quiser. E realmente ele fez uma grande obra, ele enfrentou a morte muitas vezes, mas não morreu. Ele veio morrer tranquilamente na sua cidade natal e no seu país natal, terminou a sua carreira e apesar de todos os esforços dos nativos para matá-lo, não conseguiram. Então ele acreditava que não morreria antes da data. Mas tem um caso na Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 34, que fala de um rei, de um dos reis que foram bons em Judá, o rei Josias, que foi um homem que se prontificou a buscar a Deus e ele implantou muitas reformas, enfim, foi um instrumento de um grande avivamento e por isso ele recebeu uma profecia de Deus dizendo que ele seria recolhido em paz. Era um dos grandes benefícios da antiguidade um rei morrer em paz. Receber isso, uma profecia direta de Deus dizendo você vai ser recolhido em paz à sua sepultura e não vai ver o mal que eu vou trazer sobre Jerusalém, sobre Judá. Enfim, no capítulo seguinte acontece uma guerra que Josias não faz parte dessa guerra. O rei do Egito, o faraó Neco, ele deseja atravessar o território de Judá para fazer guerra a Carquemes, a Síria. E Josias, ele vai ao encontro dessa guerra, ele se coloca contra o faraó e o faraó fala para ele, não, eu não venho contra você hoje, não se oponha a mim, porque Deus é comigo. E Josias não deu ouvidos a ele, foi guerrear e Josias foi morto, apesar da profecia. E então, como explicar isso? Um homem que tem uma profecia dizendo que ele vai ser recolhido em paz, morre em uma guerra. Então, o que aconteceu? Josias, ele antecipou a sua morte? Ou ele deveria morrer naquela data mesmo? Qual a sua opinião? Um homem pode, uma mulher pode adiantar, antecipar a data da sua morte? Ou, como dizia John Paton, ele vai ser imortal até terminar os dias determinados por Deus. Deixe aqui embaixo os seus comentários, que é muito bom interagir com vocês. E eu desde já eu agradeço a sua cooperação, ter assistido esse vídeo até o final. E nos veremos em breve para novas polêmicas, novos assuntos
polêmicos cristãos, religiosos e assuntos diversos de polêmicas em geral. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos numa próxima vez.